Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou Igor de Mello. E assim, Olhos Famintos é uma franquia que possui altos e muitos baixos, porque é fato de que muito potencial foi desperdiçado. As histórias por trás dos bastidores chamam mais atenção do que o próprio filme. Inclusive, você sabia que parte da trama é baseado numa história real? É isso mesmo que você ouviu. Então, nesse vídeo, eu vou te contar algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre Olhos Famintos. Então, fica aí que eu tenho muita coisa interessante para te contar. Jeepers Creepers. E antes de falar essa história de ser baseada em fatos reais, vamos contextualizar um pouco a franquia e a própria criatura. Porque assim, Os Olhos Famintos foi um dos filmes de terror mais popular e bem sucedido do início dos anos 2000. Inclusive, eles tiveram a péssima ideia de fazer um reboot dessa franquia, que foi lançado recentemente, e é uma verdadeira merda. Eu não vou falar dele aqui, porque eu já fiz isso nesse vídeo que está aqui nos cards, então confere depois, tá legal? Se você tiver coragem de assistir isso nos cinemas ou onde quer que seja, boa sorte e se prepare para passar raiva. Mas vamos focar no que interessa. Os filmes, eles giram em torno de uma criatura chamada Creeper, que às vezes pode até ser confundida com um humano, visto que ele usa casaco, chapéu, calça e às vezes até bota. E aí muitos acreditam que ele seja um demônio de algum tipo. Mas de onde ele veio, isso permanece incerto. E a merda do reboot que foi lançado recentemente tentou responder sobre a origem da criatura, só que acabou piorando tudo. A franquia também tem quadrinhos licenciados. E lá foi revelado outra coisa interessante, que o Creeper participou de um sacrifício humano durante o tempo dos Aztecas, e que ele foi responsável pelo famoso desaparecimento dos colonizadores de Roanoke no século XVI. E falando rapidamente aqui sobre esse acontecimento, na vida real, até onde se sabe, não foi o Creeper que fez isso, mas o que foi que aconteceu? Roanoke é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos, porque se trata da primeira tentativa de colonização britânica na América do Norte, lá por volta de 1590. E aí 117 colonos desapareceram misteriosamente. E até o momento da gravação desse vídeo em 2022, não se sabe o que aconteceu. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo a resposta já tenha chegado, mas até então não. Aí no universo do filme eles meio que adaptaram para dizer que foi culpa do Creeper. E agora voltando, a criatura ela precisa de órgãos humanos para sobreviver. E ela usa para substituir os que estejam falhando nela, por isso que vive tanto tempo. Ele tem prazer em deixar suas vítimas com medo e gosta de cheirar roupas sujas para verificar o potencial da vítima. É bem bizarro. E aí a regra principal é que ele hiberna por 23 anos e fica acordado caçando vítimas por 23 dias antes de adormecer novamente. E aí já é confirmado que esse ciclo vem acontecendo há séculos. Embora ele já tenha sido desafiado várias vezes, aparentemente é impossível matá-lo. Até porque ele é bastante inteligente, sabendo até mesmo falar inglês para conseguir enganar uma vítima. Agora vamos lá explicar como assim é baseado numa história real. Tem uma criatura que hiberna por 23 anos que sai matando o povo por aí. Até onde sabemos, não. Mas partes eles usaram a história real. Vou te explicar. No ano de 1990, o assassino Dennis DePool, acho que é assim que fala, ele atirou em sua esposa depois que ela pediu o divórcio. E depois ele desovou o corpo atrás de uma escola abandonada. Mas voltando. A história do filme, em partes, foi baseada nesse crime hediondo. Bom, aconteceu o seguinte, que o que inspirou o filme não foi só o crime, e sim o depoimento de duas testemunhas oculares que presenciaram o que o desgraçado do Deadpool fez com a mulher. Porque enquanto eles dirigiam por um trecho da estrada, o casal Ray e Maria Thornton avistaram que o cara cometeu o crime. Então o assassino pegou sua van e perseguiu o casal por quilômetros. E isso soa familiar, né? Porque sim, no filme tem uma cena da criatura perseguindo o casal com a van. Um crime totalmente repugnante que esse cara fez, eu fico realmente revoltado. Se você está se perguntando o que aconteceu com o Dennis DePool, o desgraçado foi preso e posteriormente cometeu suicídio. Logo, ele não fará mais mal a ninguém. E agora que falamos o assunto mais pesado, vamos falar de curiosidades do filme. Começando pelo título. No original, em inglês, se chama Jeepers Creepers. No Brasil, virou Olhos Famintos. Mas você sabia que na América Latina o filme recebeu diversos outros nomes? Vou dar alguns exemplos. E meu espanhol nem é tão bom, então não ligue. No México, Jeepers Creepers Camino a el Terror e El Demonio. E na Venezuela, ele é conhecido como El Mensajero de Satanás. E na Argentina é conhecido como Jeepers Creepers El Terror Existe. Subtítulos bem interessantes que remetem ao filme.
E aí, originalmente, nos Estados Unidos, em tradução literal, o filme ia se chamar Aí Vem o Bicho Papão. Mas ele acabou sendo trocado para Jeepers Creepers por causa de uma música do Paul Whitman, que foi lançado nos anos 30. Confere um trechinho aí. Jeepers Creepers, where'd you get those peepers? Jeepers Creepers. E bom, você já se perguntou como foi produzido aqueles sons que a criatura emite? E bom, foi revelado que aquilo é uma mistura de latido de cachorro com rugidos de felinos. Uma mistura curiosa, né? E assim, de fato, embora tenha cometido alguns erros, certamente o ponto forte desse filme é sem dúvida essa sensação de ameaça que vai crescendo ao longo da trama. Inclusive, o filme é do início dos anos 2000, mas eles voltam àquele conceito de terror dos anos 70 e 80, onde não enrolam, porque o filme tinha 1h30 e passava muito rapidamente. E o final também foi muito interessante porque ele não teve nem um final totalmente feliz e nem um final totalmente triste, onde todos morrem e o mal ganha. Foi uma mistura que formou um final bem interessante. E o filme também foi muito bem produzido, porque eles possuem alguns efeitos especiais muito interessantes, principalmente para fazer o Creeper. E aquilo era feito com maquiagem, efeito prático, nada de CGI. E o responsável por isso foi o artista Brian Penicas, que é da Make Up Motion Studio. E esse artista já está na indústria há mais de 30 anos e já trabalhou em filmes como Guardiões da Galáxia, Aliens, Piratas do Caribe e muitos outros. E aí o processo para transformar o ator Jonathan Beck no Creeper levava cerca de 7 horas. É, meu amigo, 7 horas sentado numa cadeira sendo maquiado. E aí eles tinham um cuidado maior nas cenas em que iam dar close no rosto da criatura, onde as próteses eram coladas em camadas para dar aquele realismo no rosto dele. Com o tempo e a prática, o artista conseguiu refinar as técnicas para diminuir o tempo, porém ainda levava pelo menos 3 horas para conseguir a maquiagem. E aí o ator que fez o Creeper disse que ele mesmo ficou chocado quando se viu pela primeira vez no espelho com a maquiagem do personagem. E um detalhe, as lentes de contato que ele usava para dar vida ao monstro deixava ele completamente cego. Inclusive, esse ator foi escolhido graças ao seu brilhante teste de atuação. Conseguiu assustar literalmente os membros da produção. Tiveram que pedir para ele parar porque ele incorporou mesmo o personagem. Aí, aproveitando desse impacto, para tornar o filme realista, a produção proibiu os atores Just Long e Gina Phillips, que é o casal do filme, que conhecesse o Jonathan Beck antes das filmagens. Ou seja, por meses eles não sabiam quem é que estava por trás daquela maquiagem. Eles só o viam já caracterizado como Creeper. Então as reações deles em cena eram bem naturais. Ou seja, para você ver que eles tiveram um cuidado muito grande para trabalhar esse filme. É uma pena que decaiu tanto. Porque se eles tivessem trabalhado melhor os outros filmes, com certeza teria dado uma franquia muito mais consistente e de muito mais sucesso. E só um detalhe. Eu sei a respeito do criador da franquia, os crimes hediondos que ele cometeu. E eu só não falei aqui para não ficar muito assunto pesado no vídeo. Eu já falei da parte que foi inspirado no assassino da vida real e tal. Então, no futuro vídeo eu posso trazer sim a respeito de toda a polêmica envolvendo o criador. Nem quis citar o nome desse cara porque é bem revoltante o que ele fez. Mas se vocês quiserem eu posso trazer esse conteúdo futuramente. Mas foi só para avisar sobre isso que foi proposital eu não falar sobre essa questão do criador. E agora eu quero saber nos comentários o que você acha da franquia Olhos Famintos. Tem algum filme preferido? Me conta aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!